A gente sabe que para certas pessoas a única coisa que dói mais do que perder o poder é perder o dinheiro. E parece que o governo americano descobriu exatamente onde apertar para fazer Gilmar Mendes sentir o golpe. A notícia que veio de Washington é assustadora para ele. Eles não estão mais só de olho nas decisões do ministro, eles estão mapeando assim a riqueza dele, né, o patrimônio, os negócios da família. O recado é claro e brutal. Gilmar Mendes abandona o barco furado do Alexandre de Moraes, ou ele vai sofrer uma asfixia financeira tão completa que vai se arrepender do dia em que nasceu. Agora vai doer de verdade. Vamos tentar entender juntos a profundidade e a genialidade estratégica do que está acontecendo. Porque isso é muito mais do que uma simples ameaça. Para mim, é a aplicação de uma tática de pressão psicológica e econômica tão precisa, que parece ter sido tirada de um manual de xadrez de um grande mestre. O alvo, desta vez, não é o peão, não é a torre, é a rainha, ou melhor, o rei do tabuleiro político do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Por que eu digo isso? Porque o governo americano, e a gente está falando aqui da administração Trump, parece ter feito uma leitura perfeita da personalidade e principalmente das vulnerabilidades de cada um dos nossos ministros. Eles entenderam que o Alexandre de Moraes é movido por uma sede de poder esse quase incontrolável. Ele só sabe dobrar a aposta. Com ele, o recado precisava ser direto, uma pancada forte, e foi isso que eles fizeram com a Lei Magnitsky. Mas o Gilmar Mendes é um jogador diferente. Ele é mais sofisticado, mais ardiloso. Ele não é movido apenas pelo poder bruto, ele é movido pelo prestígio, pelo status e, claro, por um estilo de vida que o seu salário de ministro, por mais alto que seja, não conseguiria explicar sozinho. É por isso que a ameaça contra ele não foi uma sanção imediata. Foi algo, na minha opinião, muito mais cruel e eficaz. Foi um aviso, foi o recado de que eles estão mapeando a riqueza dele. Eu quero que você pense no que essa palavra significa. Mapear. Significa que neste exato momento, analistas do Departamento de Estado e do Tesouro americano estão com uma lupa gigante em cima de todo o império do Gilmar Mendes. E quando eu falo império, não estou exagerando. A gente precisa ser claro sobre isso. O salário de um ministro do STF é de cerca de R$40 mil por mês. É um excelente salário para os padrões brasileiros, sem dúvida, mas ele não compra apartamentos de milhões de dólares em Miami, como o do Barroso, e certamente não sustenta o estilo de vida que o Gilmar Mendes leva com suas constantes viagens para a Europa, sua vida em Lisboa e o seu bem mais precioso, o seu legado acadêmico e empresarial, o IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público. O IDP não é apenas uma faculdade, é um centro de poder, um lugar onde a elite jurídica e política de Brasília se encontra, onde negócios são fechados, onde influências são trocadas. E o Gilmar Mendes é o fundador e o dono. O que os americanos estão dizendo para ele é: nós sabemos de tudo isso, nós estamos olhando para os escritórios de advocacia da sua família, nós estamos olhando para as finanças da sua faculdade, nós estamos mapeando cada centavo, cada conexão, cada negócio. Isso, para um homem como o Gilmar, é aterrorizante, porque eles não estão apenas ameaçando o dinheiro dele, estão ameaçando o império dele, estão ameaçando o legado dele. Imagina o estrago para a reputação do IDP se o seu fundador for sancionado como cúmplice de um violador de direitos humanos. Que empresa séria vai querer patrocinar um evento lá? Que aluno vai querer ter no diploma o nome de uma instituição ligada uma pessoa marcada pela Lei Magnitsky? Essa é a asfixia financeira que eles estão prometendo. É um processo lento, gradual, mas implacável. E o recado que eles mandaram é um ultimato. Ou você abandona o Alexandre de Moraes, ou nós vamos começar a apertar o laço. E por que o Gilmar Mendes se colocou nessa posição? Por lealdade? Talvez. Muitas pessoas veem o Moraes como uma criação do Gilmar. Foi o Gilmar quem o apoiou,
quem lhe deu sustentação na corte, quem o protegeu nos momentos mais difíceis. Existe uma relação de poder muito forte entre os dois, e o Gilmar, que é um homem que entende de poder, sabe que se ele simplesmente largar a mão do Moraes, ele estará mostrando uma fraqueza que pode ser fatal no jogo de Brasília. Ele precisa, por uma questão de honra e de manutenção de sua própria força, defender a sua criatura. Mas essa defesa, como a gente viu na última entrevista dele, se tornou uma tarefa quase impossível. Ele apareceu irreconhecível com a moral baixa. Tentou defender o Moraes, dizendo que o Brasil deve muito a ele. Mas a defesa foi fraca, foi sem convicção. Quando um jurista do calibre do Gilmar Mendes precisa inventar fatos para defender um colega, é porque a situação chegou a um nível de desespero absoluto. Ele está em uma sinuca de bico. Se ele continua a defender o Moraes de forma tão veemente, ele se torna o próximo alvo óbvio da lei Magnitsky. Ele sabe disso, né? O recado de Washington foi claro. Mas se ele recua, se ele abandona o Moraes, ele perde a sua aura de padrinho, de homem forte dos bastidores. Ele se torna apenas mais um que correu com medo da pressão americana. É uma escolha entre a sua vida internacional e a sua vida de poder em Brasília. E pela primeira vez em muito tempo, eu acho que o Gilmar Mendes não sabe qual caminho seguir. O que essa história toda nos ensina sobre o momento que o Brasil vive? Ela nos ensina que a pressão externa, né, por mais que a gente critique a interferência em nossa soberania, pode ser às vezes a única ferramenta, né, capaz de colocar um freio no autoritarismo interno. As nossas instituições, infelizmente, falharam. O Senado se omitiu. A grande mídia, em grande parte, aplaudiu. Coube a uma força externa, com seus próprios interesses, claro, mas com uma legislação poderosa de defesa dos direitos humanos, começar a colocar as coisas no lugar. A ameaça de asfixia financeira contra o Gilmar Mendes é a prova de que a estratégia americana é muito mais inteligente do que a gente imaginava. Eles não estão apenas punindo, eles estão desarticulando, eles estão quebrando as alianças, estão semeando a desconfiança, estão forçando cada membro do sistema a calcular o custo de suas ações. E quando o custo começa a ser medido em milhões de dólares e na perda de uma vida de luxo na Europa, a gente começa a ver as convicções mais firmes se dissolvendo no ar. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Gilmar Mendes, que é um dos políticos mais espertos que o Brasil já teve, vai tentar encontrar uma terceira via. Ele vai tentar, de forma muito sutil, se afastar do Moraes, sem parecer que está traindo. Ele vai começar a dar declarações mais moderadas, vai começar a criticar excessos de forma genérica. Ele vai tentar construir uma ponte de volta para o mundo civilizado, antes que seja tarde demais. Se ele vai conseguir ou não, eu não sei. Mas a transformação dele de um leão arrogante para um gatinho acuado já é uma vitória imensa para todos nós que lutamos pela liberdade. A asfixia, mesmo que ainda seja só uma ameaça, já começou a fazer efeito e está doendo. A gente consegue ver na cara dele. Essa história do Gilmar Mendes e da ameaça de asfixia financeira é a prova de que o jogo em Brasília está mudando de forma radical. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Gilmar está com medo de perder tudo? Acredita que no final das contas ele vai abandonar o Moraes para salvar a si mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa jogada de xadrez. Se você gostou desta análise e quer continuar entendendo os bastidores do poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil precisa saber que a pressão está funcionando e que ninguém é intocável para sempre. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada movimento dessa história até o fim. Um grande abraço, fiquem com Deus.